Mas aí eu começo, obviamente, puxando para aquilo que é da minha expertise. Porque para a gente entender inteligência emocional, a gente tem que entender neurociência. Hoje, não é porque é minha expertise. Eu vou ser muito sincero com vocês. Querem atingir um diferencial na vida de vocês? Vão estudar neurociência. Sabe por quê? Porque a neurociência hoje é quem dá todo o embasamento biológico dos comportamentos. E pessoas se conectam com pessoas. Então o Davidson estava aqui falando, né? Da questão de se entrevistar, de se avaliar, cargos. Hoje você vai entrevistar uma pessoa, você vai avaliar o quê? Características comportamentais para a sua tomada de decisão, no qual muitas vezes a gente entrega a saúde financeira de uma empresa, a gente entrega a saúde mental de subordinados, e isso é muito sério. A quantidade de pessoas doentes no ambiente de trabalho é muito grande, e que muitas vezes não são evidentes, porque muitas vezes a pessoa se esconde atrás da necessidade daquele salário no final do mês, né? Então, a nossa primeira providência é entender o que é neurociência. Porque a partir do conceito de neurociência, vocês vão entender que neurociência está dentro da sua casa, faz parte do nosso dia a dia, tá? Então hoje um conceito completo, bom de neurociência, fala que é uma ciência multidisciplinar. E aí casa mais uma vez com o que Davidson acabou de falar quando saiu daqui, né? Hoje a atuação multidisciplinar, hoje você vê nas grandes empresas, você só vê isso, não é? Então a neurociência é uma ciência hoje multidisciplinar, essencialmente hoje o cérebro. Tá? Eu costumo dizer, por onde eu passo, que mais de 80, ou em torno de 80 a 85% de todas as publicações da neurociência hoje tangenciam os estudos do cérebro. E se a gente estuda cérebro é para entender o quê? Os componentes ou as bases biológicas do comportamento. Então hoje entender de comportamento faz toda a diferença. Até para ter essa flexibilidade que Davidson falou tanto. Não é? Hoje por que muita gente não tem flexibilidade no ambiente de trabalho? Consequentemente não consegue ter uma alta performance. Exatamente porque, primeiro, não tem inteligência emocional por não conhecer o seu próprio comportamento. Como é que ela vai flexibilizar se ela não sabe nem como é que é o comportamento dela? Ela não sabe lidar sob pressão, não sabe lidar sobre aquele aspecto que é muito comum em ambiente de trabalho. Nem todo mundo é empático com todo mundo, mas você precisa produzir. Enfim, tudo isso envolve a questão de comportamento. Então a neurociência está aí hoje para dar esses embasamentos dos componentes biológicos que tangem esse conceito. E como a gente vai falar de neurociência e seus impactos na saúde, aí é importante que a gente saiba o que é saúde. Sabe por quê? Porque para muita gente, saúde, para muita gente, é isso aqui, ó. Ausência de afecções e enfermidade. É aquela história, você não está doente, você tem saúde. E na verdade não é só isso. Então, isso aqui, a fonte é da Organização Mundial de Saúde, que data lá da década de 1940. Se não me falha a memória, foi em 1947 que foi lançado esse que até hoje é considerado o conceito mais completo para o que seria saúde, que nada mais é do que um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas vinculado com o surgimento ou o aparecimento de doenças. Então, olha só que interessante. A gente fala de neurociência que estuda comportamento, aí a gente está vendo que saúde tem a ver com o completo bem-estar mental também. Ou seja, a gente tem uma mente sã. Mente sã, a gente está falando de saúde. E se a gente fala de uma mente doente, porque antigamente assim, eu sou de uma geração que quando a gente falava, ali tem uma mente doente, a gente imaginava o quê? Um psicopata, né? Via de regra era isso. O cara falava, ali é uma mente louca, doente. Não, hoje uma mente doente é uma mente estressada. A mente da grande maioria de todos nós. Porque se for dosar cortisol aqui na gente, possivelmente vai dar mais alto. E a gente sabe, cortisol é o seguinte, eu estava gravando ainda há pouco ali por formação, o cortisol é nitroglicerina na mão da gente. Porque se baixa, eu sou pouco responsivo, né? Se aumenta, eu sou uma bomba, eu explodo. É o hormônio do estresse. Tem gente que infarta pelos níveis de cortisol alto, né? Então tem muita gente doente. Então a saúde mental hoje ela precisa ser muito bem analisada e avaliada dentro das empresas. Porque tem empresa que não está conseguindo ter os lucros que poderia, que o potencial
tá? Que ela não atinge exatamente porque tem muitas pessoas doentes e que passam despercebidos, né? Muito bem. E aí, a gente consegue, diante disso, fazer uma correlação bem interessante de neurociência com inteligência emocional e saúde. Porque, gente, um dia desse eu estava indo para o aeroporto e estava ouvindo alguém falando sobre inteligência emocional. Aí uma pessoa dizendo assim, a inteligência emocional é a capacidade que nós temos de gerir nossas emoções. Será que é só isso? É tão rasteiro, tão vago a gente achar que inteligência emocional é gerir suas emoções? Porque eu poderia dar um exemplo muito simples do que é gerir emoção. Eu vou lá, explodo agora, por não ter inteligência emocional, eu vou lá e perco a cabeça, falo um bocado de bobagem, depois eu volto e peço desculpa. Eu geri minhas emoções. Eu não geri no momento, mas geri depois. É muito amplo. Inteligência emocional, o Davidson falou aqui muito bem, inteligência emocional vai desde a capacidade que você tem de gerir suas emoções, de você ser flexível, você saber ceder, horas você não saber ceder. Inteligência emocional é você saber dizer não. Saber dizer não, inclusive às vezes por uma proposta muito boa. Quer dizer, olha, eu tenho um emprego assim para você ganhar tanto, uma coisa que 10 vezes que você ganha hoje. Aí você vai lá e diz, não, isso eu não quero. E muitas vezes é porque você tem inteligência emocional, porque aquilo pode te trazer uma remuneração bacana, mas pode tirar a tua saúde mental. Então o conceito de inteligência emocional é muito mais amplo do que isso. Muito mais amplo. Tá? A gente, para entender o que é inteligência emocional, a gente tem que destrinchar o cérebro. E que hoje a gente ainda não consegue totalmente. Tá? Mas a gente sabe que a neurociência está por trás da inteligência emocional. E a gente vai falar sobre isso. Mas também está por trás da saúde. Porque com inteligência emocional, a probabilidade de eu ter saúde mental é grande. E eu sem inteligência emocional, a probabilidade de eu ser mais um doente no ambiente de trabalho é grande. É muito grande. Pois bem, então a gente tem uma relação direta deste órgão, que está aqui, que eu particularmente, pela minha formação, é muito comum para mim abrir um crânio e retirar isso aqui de dentro de uma cabeça, onde muitas vezes eu nem sei que tipo de comportamento tinha em vida. E que a gente vai lá, corta, fatia, mostra os nervos, os vasos, as meninges, mostra tudo que tem de tão espetacular nessa máquina. Mas isso aqui é uma estrutura que a gente consegue manipular, mas a gente não consegue entender muito bem, ele sobre a nossa mão, de como é que as conexões eram feitas aí dentro. Porque eu volto a dizer, hoje uma empresa que quer prosperar em qualquer área, ela busca saúde mental dos seus funcionários. Porque o funcionário feliz é um funcionário produtivo. O funcionário feliz é um funcionário produtivo. E às vezes tem funcionário que está ganhando muito bem, mas ele não é feliz. E se ele não é feliz, ele não é produtivo. Então, a busca do entendimento desse órgão aqui é fundamental. Porque isso hoje explica o porquê que tem muita gente vivendo no ostracismo, literalmente. E porquê que tem gente que está numa altíssima performance. Agora, se você parar para pensar, é o mesmo órgão, né? O que muda são as capacidades que nós temos de gerar novas conexões. O quanto o ambiente enriquecido de estímulos sensoriais é capaz de gerar nova neuroplasticidade, né? Novas conexões, e me ter novos sentimentos que vão me dar o quê? Novos comportamentos. Então, imagine um ambiente que é tóxico, né? É um sentimento sempre tóxico, um comportamento tóxico que não me traz produtividade. É uma cadeia produtiva ou improdutiva, né? Então, a neurociência hoje é focada nisso aqui, Agora, vocês vão ver que não é só isso. E a minha ênfase não é falar de saúde? Então eu poderia aqui passar 10 dias falando, manhã, tarde, noite, de madrugada, de aspectos relacionados à mente, que pode fazer você ter alta performance, que pode fazer você baixar a sua performance e fazer você, inclusive, adoecer. Só para vocês terem uma ideia, hoje o meu foco, já vou adiantando, principalmente para quem está em casa, que às vezes quer dar uma saidinha e volta já, hoje eu vou focar nisso aqui, depressão. E vocês vão entender que o meu foco é simplesmente pela estatística. A estatística é alta e eu vou onde tem a maior incidência, né? É básico. Depressão será a doença mental mais incapacitante do mundo até 2020. Isso aqui foi publicado em 2018, tá? 2018. Olha o que é que essa mesma Organização Mundial de Saúde, que deu o conceito de saúde, bem-estar físico, mental, né? E social, fala,
que 300 milhões sofrem de transtorno no planeta. Estigma impede de buscar por ajuda. Gente, se eles falam em 300 milhões, numa população que tem 7 bilhões, deixa eu dizer que isso aí é muito subnotificado. É muito mais. É muito mais. Quantas pessoas depressivas estão no seu entorno e você nem imagina? É porque você acha que ele é mal-humorado, você acha que ele é mal amado, você acha que ele é estressado, né? É irritado, mal-criado, não é? Mal-criado. Quantos já não foram tratados como mal-criado? Bota a culpa na mãe. Foi mal-criado esse menino. E na verdade é uma pessoa que tem depressão. E a gente sabe que depressão tem vários tipos de depressão, não é? Isso aqui ó, é para representar uma pessoa estressada, a bateria acabando ó, em função do nível de estresse. Estresse, eu volto a dizer, viu gente? Cortisol. Cortisol. Só para ser bem claro, tá? Cortisol é o seguinte, se você tiver um ritmo biológico dentro de um padrão, acorda cedo, dorme lá meados da noite, por volta de 6 horas da manhã, seu cortisol tem um picozinho para você ficar ativo, proativo durante o dia, responsivo. E ao longo do dia ele tende a baixar. Lá por volta de 6 horas da noite, ele já está em níveis plasmáticos mais baixos, que é para preparar você para metabolismo baixo, aquele sono reparador. Mas e o cara que inverte turno? E o cara que é estressado demais? Ou isso aí está tudo alterado, o pico dele está sendo no meio da madrugada. Às vezes o decréscimo dele não existe, ele tem um platô de cortisol, é sempre alto a vida toda. E aí é um fator determinante para um infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular cerebral e outras tantas doenças cardiovasculares que sofrem efeitos em função dos níveis de cortisol. E aqui, ó, é porque a resolução não está tão boa, mas aqui é falando dos transtornos de ansiedade. Quantas pessoas não são ansiosas, se tornaram estressadas e são depressivas? Quantas pessoas não são ansiosas, depressivas e estressadas? Tudo problema o quê? Da mente. E está muito em torno, isso tudo está muito em torno do quê? Do que a gente vive, dos ambientes que a gente está inserido. E hoje eu vou mostrar para vocês que a genética tem um componente biológico, mas não é um fator determinante. Você tem suas escolhas. Não é porque a minha ancestralidade tem perfil depressivo ou tem depressão que eu vou ser depressivo. Não é? Depende muito dos seus hábitos, daquilo que você escolhe para você. Vamos desmistificar essa história de que se papai é cardiopata, eu sou cardiopata. Até porque meu pai e minha mãe devem estar online, que eles se inscreveram, né? Estão assistindo, minha esposa também. Mas, por exemplo, meu pai é cardiopata gravíssimo, nefropata, já fez não sei quantas cirurgias cardíacas, o rim dele parando, e uma vida super boa. Minha mãe foi diabética, foi obesa, cardiopata também. O que esperar de mim e dos meus 3 irmãos? Depende. Que eu tenho a genética, eu não tenho sombra de dúvidas. Porque eu sou o mais jovem dos 4, já tomo losartana todos os dias, porque eu tenho pressão alta. Agora, dizer que eu vou ter um infarto e que eu vou padecer desse tipo de patologia é outra história. Aí eu tenho que fazer o quê? Rever meus conceitos, ter inteligência emocional, mudar meus hábitos, para que eu tenha o quê? Um estilo de vida diferente. Porque hoje está provado que depressão tem um cunho genético? Tem. Mas o estilo de vida é o que determina praticamente o que a gente faz. A gente vai ver isso aí, tá bom? Então meu foco hoje não vai ser ansiedade, não vai ser o estresse, embora né, tenha correlação, mas o foco é falar de depressão. Tá? Eu vou falar daquilo que atinge muita gente. Então, ó, para vocês terem ideia, olha o que é atribuído à depressão. Faz 14 anos que a depressão é tratada como o mal do século. Há 14 anos que o cenário não muda. Ei, em 14 anos morre gente, nasce gente, cai presidente, sobe presidente. Em 14 anos, três seleções podem ser campeões mundiais. Muda muita coisa no planeta. Surge vírus, some vírus. Pânico geral, daqui a pouco se acalma. Mas a depressão vem segurando esse posto, considerada a doença do século. Tá? Então, uma coisa muito séria que é o que a gente vai abordar a partir de agora. Então, o que é a depressão? Enquanto conceito. Uma condição de tristeza em que a pessoa está experimentando por pelo menos algumas semanas e que está afetando tanto o corpo como a mente, podendo representar, inclusive, um risco iminente à sua própria vida. Tem alguns estudos que falam que quando o indivíduo tem pelo menos uma vez em sua vida um episódio tá, de pensamento suicida, ele precisa ser tratado farmacologicamente. Você vê como é grave. É uma vez. É muito discutível.
mas tem muitas análises da psiquiatria que confirmam isso, né? Embora seja discutível. Mas o que se sabe é que não dá para arriscar. Não dá para arriscar. Essa é a verdade. Não dá para arriscar. Uma condição de tristeza, André, qual é a diferença de tristeza para depressão? Que a tristeza ela é um estado efêmero. Existe, você pode experimentar, mas ele é pouco duradouro. Efêmero é aquilo que é pouco duradouro. Quando uma tristeza ela é permanente e já ultrapassa o limite de algumas semanas, acende-se o sinal vermelho. Porque isso tem características de processos depressivos. Ah, André, não é muito forte falar? Não. É porque nós temos a depressão leve. A depressão leve. Que às vezes a pessoa vai lá, experimenta o quadro depressivo, mas ele consegue reverter. Mas do mesmo jeito que tem a leve, tem a depressão profunda. Que é aquela que o cara só é resgatado farmacologicamente, porque o cérebro já não responde a tantos estímulos de terapia, seja terapia cognitiva, terapia comportamental, o que você quiser. Está provado cientificamente que ou você vem com intervenção química, mudança da química do cérebro, para que uma terapia possa agir de forma eficaz, ou você corre o risco eminente de perder o indivíduo, paciente, como vocês queiram chamar. Tá? Então é isso. E aí, uma outra característica, não é só um problema da mente. Você tem aí pessoas depressivas que emagrecem, pessoas depressivas que engordam, pessoas depressivas que têm queda de cabelo, pessoas depressivas que desencadeiam a psoríase. Por quê? Porque a imunidade baixa. Pessoas depressivas que são recorrentes de gripe. Vive gripado. Por quê? Porque está provado que com o estado depressivo a imunidade baixa. E se baixa, você fica mais vulnerável a essas patologias comuns do dia a dia. Né? Então é um problema muito sério. É um problema muito sério que precisa ser alertado para todo mundo de sinais, de características. Sinais não, sintomas. Aí a pergunta que se faz é uma condição idiopática? Tá só falhando aqui o bichinho, o laser, não sei se tem outro. Essa condição pode ser idiopática. Sabe o que é idiopática? É sem uma origem aparente. Sabe o que se escuta muito de depressivo? Eu sinto um vazio dentro de mim que eu não sei explicar. E a isso se atribui às vezes um caráter idiopático. Mas sabe o que é? Para quem é do ramo aqui, a grande maioria do nosso público, é quando se fala em crença. Vá para trás que tem uma crença limitante, tem alguma coisa lá atrás que, sabe? Que às vezes é tão forte, mentalmente, cognitivamente é tão forte que te impede até de falar. Lhe impede até de falar. Então, não é idiopático. A gente tem explicações, a gente tem causas aparentes, reais e aparentes para a depressão, que é isso que a gente também vai mostrar aqui. Olha por que o alvo, já que eu fui convidado para falar de neurociência, inteligência emocional e saúde, por que eu parti para falar da depressão? Olha as estatísticas aí, Estudos recentes, dizem que em média 1 em cada 4 mulheres terão depressão ao longo da vida. Ou seja, 25% das mulheres vão ter depressão. Imagina aí, você e 3 amigas, você saber que estatisticamente ali naquele contexto uma tem potencial para ser depressivo. Tá? Segundo, em média 1 em cada 10 homens terão depressão ao longo da vida. Menos mal, né? Caiu drasticamente o percentual entre homens e mulheres, né? Se a gente for avaliar, gente, até a questão hormonal influencia, viu? Essa labilidade hormonal que vocês têm, que levam à labilidade emocional, potencializa o surgimento de quadros depressivos, que no homem talvez se justifique esse menor potencial. Terceiro, a depressão afeta todas as faixas etárias, etnias, grupos étnicos, e aí eu aproveito a audiência para deixar muito claro para todo mundo que não existe conceito biológico para raça. A gente não fala em raça, a gente fala em grupos étnicos ou etnia e classe social. Ou seja, pobre, rico, branco, negro, asiático, tudo isso é potencial para ter depressão. Então não escolhe nada disso, tá? E por último, homens mais velhos correm mais riscos de depressão do que mulheres mais velhas. Isso aqui salva exceção em alguns lugares do mundo, tá? Em alguns lugares do mundo isso aqui se inverte, mas a estatística é baseada num estudo de meta-análise e considera o padrão geral, tá bom? Entenderam por que o meu foco foi falar de depressão? Porque é uma doença que está batendo na sua porta, ou está sentado no seu colo, tá? Pois não.
Pega o meu aqui. Professor, nesse momento de coronavírus, em que as pessoas já estão vivendo o coronavírus, mesmo que não tenham, eu penso que algumas pessoas vão ser muito afetadas pela depressão, pela ausência de convívio social, cesseamento das suas atividades físicas. E qual a dica que você passa para nós e para todos que estão nos ouvindo, para que esse cesseamento de liberdades momentâneas não gerem problemas mentais, mesmo que o coronavírus não chegue, aumente os níveis de depressão? Primeiro, boa pergunta. Eu sei que a gente está num momento que todo mundo quer dar a sua opinião, né? Uns com propriedade, outros sem nenhuma, mas enfim. Primeira coisa que eu digo é: se precisa ter essa reclusão da quarentena, precisa. Mas o que é que tem que se fazer? Ocupar a mente. Porque se o cara precisa ficar recluso, eu vi, acho que foi ontem, um vídeo de uma pessoa que está de quarentena e a pessoa está quase surtando. Porque quer fazer as coisas, não consegue, fica imaginando o que os outros estão fazendo e ela está impedida. Na verdade, isso é uma medida protetiva, né? Para você e para o próximo. É uma medida que você se protege e protege os demais. Eu costumo dizer o seguinte: mente, ela não é à toa que a gente tem 86 bilhões de neurônios. Não é à toa. Isso é aquela história: se eu tenho 86 bilhões de neurônios e cada um consegue fazer até 10 mil sinapses simultâneas, então o potencial a gente tem. Às vezes o que falta é o quê? É a gente buscar o que fazer. Você está de quarentena, vai buscar alternativas que são o quê? Edificantes para sua mente. Porque a gente vai ver, uma pessoa depressiva com a mente sem ter muita ocupação, qual é a tendência? A puxar sempre pela memória que lhe traz o quê? O sofrimento. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Agora, se você pega e traz estímulos novos, gente, eu volto a dizer, quer ter mudança, traga estímulos diferentes, edificantes. Você não pode ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, baseados nos mesmos estímulos de sempre. Isso é fato, tá? Então a gente vai até comentar um pouco mais sobre isso, tá? Ocupar a mente. Mente não foi feita para ficar ociosa. Eu posso até dar um repouso pro meu pé, certo? Mas a minha cabeça, ela não tem um repouso absoluto. Já percebeu a minha mente? Porque em algum momento eu tenho ativação de córtex. Minimamente, mas tem. É igual a músculo. Eu sou meio, às vezes, eu gosto de umas polêmicas. Uma vez eu estava num congresso de educação física lá que me chamaram, não sei o que, eu disse: não existe sedentarismo. O que existe é comportamento sedentário. Porque sedentarismo tem a ver com a ausência de estresse biomecânico. E se eu estiver dormindo no sono profundo, eu tenho contração de músculos para me manter um mínimo de posição adequada que eu estou. Então, parece ser assim, mas não é. Então, mesmo que seja minimamente, o meu córtex cerebral está sendo ativado. Tá? Então, o potencial eu tenho. O que falta é que, às vezes, muita gente, você vai ver que pelo ciclo do vício, o depressivo, ele gosta de sofrer. E aí o que precisa? Trazer novos estímulos. Trazer ambientes com estímulos novos que possam estimular a neuroplasticidade, que ele possa experimentar o quê? Um sentimento diferente e um comportamento diferente. E aí o cérebro vai avaliar o que para ele tem mais recompensa. Isso é básico. É porque às vezes o depressivo, ele foge daquilo que ele sabe que pode ser bom. Porque ele está viciado naquele sentimento que é tóxico para ele. Parece ser um absurdo, mas infelizmente é o que acontece, tá? Mas vamos lá, a gente vai falar mais sobre isso. Só para que vocês entendam aquilo que eu acabei de falar, ó, que não escolhe faixa etária, etnia e classe social, eu trouxe aqui alguns exemplos para que as pessoas que sejam depressivas, elas possam pedir ajuda sem nenhum receio. Porque uma das maiores virtudes do ser humano sábio é aquele que sabe pedir ajuda. A pessoa que sabe pedir ajuda. E aqui, ó, Lucas Luco, eu confesso que eu conheci não faz muito tempo, fazendo uma pesquisa para essa palestra que eu fui dar. Mas um ator. Aí você olha um cara desse jovem, bonito, assediado por 11 de cada 10 mulheres. O cara que poderia olhar assim e dizer: eu quero aquela, e poderia ter para ele. O cara que tem uma condição financeira diferenciada, mas é um cara depressivo. Depressivo. Olha o outro. Inimaginável, né? Porque um cara que influencia muita gente, um homem da fé, uma pessoa da fé, do bem, cantor, compositor, tudo, mas amargava uma depressão profunda. E era suprimido pelo verniz social, né? Não podia dizer que era depressivo. Quer dizer, não é que não podia, né? Ele achava que não podia. Pelo verniz social que a gente passa na gente, ele achava que por ser um padre,
por ser uma pessoa da fé, um homem de Deus, um mensageiro de Deus, não podia acusar o golpe da vida, dizer, olha, eu sou depressivo. E quando foi buscar ajuda, quase que era tarde, né? Quase que escapa pelos dedos, né? Olha aqui, ó. Vamos mais longe. Santos Dumont, o grande responsável por um dos grandes motivos da globalização hoje é em função de sua criação, né? Depressivo. Aí a gente vem para mais perto, olha o outro aqui, ó, que sofreu pra caramba. Por quê? Porque também é um desses mensageiros, desses influenciadores que falam de Deus, que pregam a palavra, que tem que dar o exemplo, mas esqueceu que é um ser humano. E que tem cérebro e mente, sentimento e comportamento como qualquer um. E talvez, por não gerenciar muito bem, pagou o preço de uma doença mental, perdeu saúde, não é? Mas que também deu tempo de alertar e se tratar e voltar a ser, espero eu, né, o que era. Olha quem a gente perdeu, ó. Uma das grandes promessas da música mundial, eu particularmente gosto muito, gostava, né? Quer dizer, gosto, ela morreu, mas eu gosto muito. Amy Winehouse, não é? Enveredou pelas drogas como uma fuga para uma mente que lhe trazia sempre um sentimento o quê? Negativo, triste, comportamentos disfuncionais, que casou nesse problema. Olha o outro, ó. Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos, o cara que já foi o homem, à época dele, o mais poderoso do mundo. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês sobre a mente, para você ver o quanto, aproveitando essa imagem de Abraham Lincoln, o quanto a mente da gente ela pode ser traiçoeira contra nós mesmos. Certa vez em uma entrevista, porque eu não vou citar nomes aqui, mas um ex-presidente, um cara muito bem, quer dizer, acho que eu posso, né? Fernando Henrique Cardoso, um cara bem formado em Sorbonne, professor universitário, e foi perguntado para ele qual foi um dos grandes desafios para ele, depois que ele deixou de ser presidente da República. E pasmem, sabe qual foi a resposta? A grande dificuldade que ele teve? Fechar uma porta. Fechar uma porta. Pra você ver como o nosso cérebro é, né? Fechar uma porta. Passar e fechar uma porta. Por quê? Porque foi um cérebro que se acostumou a passar e ter alguém para fechar. Pra você ver como é forte. Pra você ver o que é uma mente quando está fora de uma ocupação que está habituada. Para você ver como o hábito, como a gente é refém do nosso hábito. Então se o hábito é disfuncional, a nossa mente é disfuncional. Você tem ideia, é forte. Aí você olha assim, não é um qualquer, né? É uma pessoa de uma postura elegante, um cara de conhecimento. Mas você vê, hábito. Mas ó, depressivo, viu? Abraham Lincoln. Elis Regina, para quem é da geração, morreu um ano depois que eu nasci, em 1978. Também foi buscar nas drogas, né? Uma forma de fugir desses sentimentos. E até quem faz a gente rir, né? Chico Anísio, quando ele anunciou que era uma pessoa depressiva, chocou muita gente. Porque as pessoas esquecem que o depressivo ele não perde o senso de humor para a vida toda. Mas ele era um cara tão profissional que ele precisou criar mais de 80 personagens para não ter o mínimo risco de apresentar o quadro depressivo dele. É isso que muita gente não entendeu. O cara teve que buscar na genialidade uma forma de esconder. Ele buscou mais de 80 personagens para que não tivesse a mínima chance de aparecer o real Chico Anísio, o ser humano. Porque era um cara de grande exposição. E essas pessoas de grande exposição, por que sofrem muito? Exatamente porque eles acham que precisam ser super-homens. E não precisa. Porque todo mundo sofre. Todo mundo é triste. Agora, eu tenho uma teoria que é o seguinte: desconfie daquela pessoa que ri todos os dias, todas as horas, a vida toda. E desconfie daquele também que é mal amado, emburrecido a vida toda. Porque todo mundo tem o quê? As suas oscilações naturais. Agora, o que não dá é para o cara ser grande parte do seu tempo mal-humorado ou grande parte do seu tempo agressivo. Isso é um problema. Agora, ele ser grande parte do seu dia, ele ser feliz, é o esperado. Não vai ser 100%, porque não é fantástico o mundo. É vida real. Ele vai se deparar com um problema. Mas daí, ele está acima da média. O professor ali, a autoridade em felicidade, pode falar muito mais do que eu. Por quê? Porque a gente tem um cérebro que é preparado para ser feliz. A gente tem substâncias que nos dizem assim, ó, eu estou aqui para te fazer feliz. Agora, não tem uma que diga, eu estou aqui para fazer você triste. O que tem é, se eu não tiver, eu deixo você triste. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Tá bom? Muito bem. E aí o mais recente, né? O mais recente.
Mas aí, ó, sabe o que é isso, gente? É o mundo não real. Quando se depara com o real, se assusta. Se assusta. É um cérebro que teve o quê? Uma explosão de exposição que em um determinado momento teve que recuar. Típico de quê? De um desenvolvimento, é o efeito meteoro. É aquele cara que teve um nível de exposição muito grande e faltou o quê? A inteligência emocional para gerenciar tudo isso e saber ouvir a crítica do mesmo jeito que escuta o elogio. Saber enfrentar um estádio de futebol cheio e depois fazer um público de 60 pessoas. Tá? E olha, que fique muito claro que a gente está falando para muita gente, para o mundo todo. Quando a gente fala que faltou inteligência emocional, a gente não está dizendo que essa pessoa é analfabeta, não. A gente não está falando isso. A gente está falando que são pessoas que não têm o quê? Alguma habilidade cognitiva que permita ele ter o quê? O melhor proveito de suas emoções. Tá? Que fique muito claro, não é crítica de forma alguma. Pois olha só, perfil sintomático de um indivíduo depressivo. Primeiro, tristeza duradoura, não efêmera. Anedonia, sabe o que é anedonia? É a perda, é o desinteresse por coisas que até então lhe davam prazer. É aquele cara que gostava de ir para academia, é aquele cara que gostava da roda de amigos, é aquele cara que gostava do futebol, aquela menina que gostava de ir para o salão, se arrumar, fazer a unha, independente de qualquer coisa, e agora ela não tem mais prazer naquilo que por hora lhe trazia prazer. Ansiedade, os depressivos são ansiosos, típico. Isolamento social, muito comum, são pessoas que começam a ter o que a gente chama de embotamento social, se reclusa e acabou-se, tá? Dificuldade de concentração e memorização, isso é muito comum também, até em função da ansiedade. Em casos mais graves, ilusões e alucinações, tá? Pessoas que já começam a alucinar, não é o alucinar o termo que se utiliza, né, no coaching integral sistêmico, que é a alucinação daquilo de você enxergar aquilo que não existe em função de um estímulo que o teu cérebro experimentou e que você cria confusão mental. E nos casos extremos, pensamentos suicidas. Pensamentos suicidas. Pra você ter ideia, na minha cidade, que é Natal, nós temos uma ponte lá em Natal que todos os dias tinha caso de suicídio. Há um ponto das pessoas envolvidas com essa questão de saúde mental a proporem, sabe o quê? A não divulgação mais dos casos de suicídio, porque estavam mostrando que a incidência era tão alta que estava começando a encorajar pessoas. Pra você ter ideia como é grave. Você tem ideia como é grave, tá? E aí, ó, falado sobre tudo isso, isso aqui foi só para amaciar vocês. Agora a gente vai para a parte específica, tá? Porque o que acontece? Se não é idiopático, se o indivíduo ele é depressivo e aquilo tem um motivo, tem uma explicação para aquilo, cadê a explicação? E aí eu vou para a primeira, que é o fator o quê? Desculpa. O negócio aqui estou aprendendo. Fator biológico. O que é que está provado cientificamente? Que nós temos a genética por trás da depressão. Volto a dizer, a genética é a condição sine qua non para que o indivíduo seja depressivo? Jamais. Jamais. Mas a gente sabe que é um componente. É um componente. E um componente forte. Mas que se a gente tiver inteligência emocional, a gente burla no bom sentido, esse fator forte, tá? Porque é o seguinte, o que é que está sendo provado? E aí é aquela história, não vou nem falar como neurocientista, eu vou falar como geneticista que sou. Durante muito tempo trabalhei com genética de câncer e tive uma base muito sólida na minha formação, no meu mestrado em genética. Foi descoberta uma proteína, um gene, como todo gene codifica uma proteína, essa proteína é chamada de P11. Foi visto que nós temos alterações da expressão desse gene, que codifica para essa proteína, no cérebro de pessoas depressivas. E como é que eles descobriram isso? Fazendo estudo com animais, no qual silenciava esse gene. E percebi que quando esse gene estava alterado, esses animais se tornavam depressivos. Isso aqui é um outro estudo também que mostra a relação dessa proteína com a depressão, ou seja, alterações nos receptores de serotonina. Os caras viram a relação do receptor de serotonina com essa proteína P11 em indivíduos depressivos.
né, em animais depressivos. O estudo era feito com animal. Então, gente, foi uma prova muito cabal que a ciência trouxe de quanto a genética é um fator preponderante, tá? Preponderante não, um fator, eu não posso dizer preponderante, mas um fator forte, né? Uma impressão muito forte para isso. E hoje, trazendo para dados mais recentes, teve um artigo publicado na Nature, que quem conhece de ciência sabe que é a revista de maior prestígio hoje no mundo, é a Nature. E aí foi publicado, ó, os caras já identificaram hoje, mapearam 44 genes que estão relacionados direto com a depressão. Direto. Então tem 44, e é pouco, viu? Vão achar mais. É porque, na verdade, hoje, talvez o que a gente não tem é tanto recursos da biologia molecular para mapear mais genes, tá? Mas talvez tenha muito mais. Mas conhecido hoje, 44 genes relacionados à depressão, tá? Aí, ó, isso como um fator biológico importante tem um impacto muito grande. Olha os estudos que eles fizeram, que é esse artigo aqui, ó. Eles avaliaram mais de 135 mil pacientes depressivos e mapearam mais de 344 mil pacientes que eram controles, pacientes saudáveis. E na hora que eles foram, isso é um estudo de meta-análise, né? Uma amostra gigante, então dados bem consistentes da estatística. E aí qual foi a conclusão que eles tiraram? Que os achados genéticos foram associados a características de depressão, que no artigo ele fala em depressão maior. É a depressão mesmo, clássica, profunda, tá? E eles também viram que nós temos regiões cerebrais que exibem diferenças anatômicas. Ou seja, você tem fatores genéticos que potencializam o surgimento de uma depressão, inclusive alterando áreas cerebrais. Porque isso envolve o quê? Se eu falo em gene, eu falo em codificação de proteínas. E eu tenho muitas proteínas que são proteínas cerebrais. Então traz essa característica toda. Então, 44 genes relacionados à depressão. Aí vamos pensar o seguinte: professor, eu mapeei o meu genoma e eu vi que dos 44 eu tenho um monte. Eu vou ter depressão? Depende. Depende. Tem uma formulazinha, entre aspas, matemática, que eu vou mostrar para vocês, que é a forma mais clara de você entender que depende muito mais de você do que até mesmo do seu fator genético, tá? Observa isso daqui, ó. Fatores ambientais. Eu tenho um fator genético, mapeei meu genoma, vi lá que eu tenho alguns genes relacionados a isso. Beleza. Agora vamos ver que outros fatores podem estar relacionados com o surgimento e o desenvolvimento de uma depressão. Então são os fatores ambientais. O contexto onde você está inserido, tá? Estímulos externos. Então, ó, primeira coisa, você gerencia bem suas emoções? Porque uma coisa é você ter uma predisposição genética, outra coisa é você ter. Agora, se você tem uma predisposição genética, e aí você tem características como essa aqui, ó. Você se mantém num ambiente onde o contágio social é tóxico. Você convive com pessoas negativas, tá? Perda de autonomia. Você percebe que você, para tudo que você tem que fazer, você tem que ter a validação de alguém. É aquela história, você tem dinheiro, você tem condição, você é independente. Você quer trocar de carro, você vai lá, você tem que contar para 3, 4 para ter uma validação, que é para você se encorajar a ir lá e comprar aquilo que você pode comprar com o seu dinheiro, que depende do seu trabalho. Ou seja, você não tem autonomia. Você precisa de validação das pessoas para tomadas de decisões. Mais ou menos importantes, pouco importa. Mas a perda de autonomia é uma característica muito singular. Segundo, longas jornadas de trabalho. Não sei se vocês sabem, mas por onde eu passo, método CIS eu falo muito. A enfermagem, os profissionais da enfermagem hoje, tá? Eles estão inseridos numa das profissões que é considerada uma das profissões mais estressantes do mundo. E é basicamente por quê? Primeiro, inverte turno. E segundo, que eles têm que dar 2, 3, 4 plantões para poder levantar um dinheiro suficiente para ter uma vida digna. Por que na medicina está cada vez pior? Porque os caras estão tendo que fazer a mesma coisa. Já não se ganha dinheiro como ganhava antigamente. Não é? Então, longas jornadas de trabalho. Tá? Então, o fator ambiental é importante. E o outro? Desemprego. Desemprego. Você sabe por que no Brasil hoje tem um índice de depressão mais alto? Porque está associado também aos índices de desemprego. Não trabalha, e aí começa a mente o quê? A macular. Você começa a achar que você, primeiro, não pode, você não consegue, você é o pior, você está fora, porque só escolhe os melhores, você não um deles. Aí você começa a trazer o quê? Um monte de coisas para os teus... É aquela história, você tem muitos pensamentos que são tóxicos, que refletem no seu comportamento. E muitas vezes o seu comportamento passa a ser um comportamento depressivo.
Diga, doutora, pois não. Como é que a gente mapeia o genoma? É fácil? É através do sangue? Como é que é? É relativamente fácil, só é muito caro. Muito caro. Coleta de sangue. 5 ml de sangue, a gente extrai o DNA, coloca numa máquina que vai amplificar o DNA, depois coloca em outra máquina que faz o sequenciamento. Depois a gente joga num banco que faz comparações. E aí ele dá o sequenciamento completo. E aí a gente vê se você tem predisposição ao infarto agudo do miocárdio, se você tem predisposição a uma cirrose, a tudo. Por que isso não caiu no uso popular? Porque isso poderia ser critério de exclusão. Eu quero te contratar. Me dá o teu mapeamento de genoma, do teu genoma. Aí eu vejo se você tem predisposição ao infarto agudo do miocárdio. Não vou te contratar não, porque tu pode ter um infarto. E aí se você infarta e não morre, você vai ficar inválida e eu vou ter que pagar a conta. Entendeu como é complexo? Mas se faz, viu? Se faz. Se faz e é fácil. Já fiz muito já. Fiz muito. Eu já tive a oportunidade de ver o meu DNA. Muita gente acha que o DNA, para quem não sabe, o DNA é uma molécula que ela fica muito compactada dentro do núcleo da célula. Dentro do núcleo da célula. Mas se a gente tivesse a capacidade de esticar, daria 2 metros. Uau. Então, para você ter uma ideia, o meu passo tem por volta de 1 metro. Meu DNA é esse aqui, ó. Só que ela fica toda compactada. Então, uma vez eu extraí no DNA, tirei meu sangue, extraí para fazer um teste, ficou uma moléculazinha lá dentro de um... A gente precipita do álcool, fica lá, enfim. Isso há muito tempo atrás, quando eu ainda tinha muito tempo para fazer isso. Então, gente, olha aqui, ó. A gente viu que a genética é um fator biológico. Isso depende de você trazer ou não? Não, você traz 50% dos cromossomos da sua mãe, 50% do seu pai, né? Aí vira meio que uma loteria. 50%, 50%. Agora do teu pai é 50% do pai dele e da mãe dele. E assim vai, né? Então você traz características genéticas do seu pai e da sua mãe. Agora, isso você pode ter. Você pode ter lá, a gente mapeou, você tem alguns genes relacionados à depressão. Você vai ser depressiva? Produto final, você é depressiva? Não. Depende de quê? De fatores ambientais. Então é isso. Você gerencia bem suas emoções? É a primeira análise que você tem que fazer, reflexão. Qual é o ambiente que você frequenta? Você tem autonomia para suas decisões? Tá? Como é que é a sua vida de trabalho? Você tem longas jornadas? Você para para o almoço? Você leva trabalho para casa? Porque tem muita gente, não, eu trabalho 8 horas por dia, beleza, na empresa. E trabalha mais 10 em casa. Tá? Então a gente tem que avaliar isso daí. Aí o que é que um estudo mostrou? Um estudo recente mostrou. Fatores ambientais associados à pressão. Nível educacional provou que baixo nível educacional é um fator externo, ambiental, que predispõe pessoas a terem depressão. Peso corporal é um fator que pode desencadear o processo depressivo, aliado ao fator genético, e também a esquizofrenia. Tá? Isso é uma conclusão do trabalho interessante que está dentro daquele compilado lá. Aí a conclusão, baixo nível educacional, peso corporal são supostamente fatores causais para a depressão. Quer bater a foto? Pode bater. Rapidinho. Entenderam por que hoje? Porque hoje a nutrição, os hábitos alimentares estão muito em moda? Porque a gente sabe que um fator genético com uma disfunção alimentar pode ser um fator, junto os dois fatores determinantes para desencadear de uma alteração comportamental. Aqui, ó. Consequências associadas ao quadro de depressão. Primeiro, baixa performance. Dificilmente você vai encontrar pessoas depressivas em alta performance. Tá? Isso é fato. Segundo, aumento do número de divórcios. Isso aqui, dados enviados por cartórios de todo o Brasil, mostraram que o alto índice de divórcio estava muito relacionado a uma incidência nessa última década e foi associada à taxa de desemprego. Ou seja, tudo é uma consequência, né? O cara fica desempregado, né? Aí fica depressivo, ou estava depressivo, ficou desempregado e vai lá e se separa. Por quê? Dificuldade de relacionamento, né? Alta da criminalidade, porque muitas vezes o indivíduo acaba, algumas pessoas que são depressivas, dependendo do ambiente onde eles estão inseridos, levam eles facilmente para a criminalidade. Então se percebeu uma alta incidência de criminalidade e de suicídio, infelizmente, também. Tá? E não é tentativa de, é suicídio. Tá? Não é tentativa. Os dados são de suicídio. Ok? Isso aqui, eu acho que essa imagem reflete muito bem, né? O que é uma pessoa depressiva, né? É ela presa dentro dela mesma, ela refém da mente dela, né? E aí, olha, a matemática que eu quero trazer para vocês.
que é que eu estou querendo dizer? Genótipo é a característica genética da gente. Isso a gente não muda, tudo bem? O que você tem como seu patrimônio genético não muda. Agora, os fatores ambientais, isso aqui é uma variável que muda, não é? Eu posso estar inserido num contexto, num ambiente que é tóxico, mas eu também posso sair dele. Eu posso ter um hábito alimentar disfuncional e posso mudar meu hábito. Eu posso ter um comportamento sedentário e daqui a pouco eu passar a ter um comportamento de atleta. Concorda? Eu posso ficar ocioso e daqui a pouco eu ocupar minha mente com leitura, com curso, com vídeo, com o que a gente quiser, não é? Então o que eu costumo dizer é o seguinte, a matemática é simples. O seu genótipo, mas os fatores ambientais determinam o seu fenótipo. Entenda o fenótipo aqui como o seu comportamento. O foco da gente é comportamento. Inteligência emocional. Então, o meu comportamento, ele vai ser fruto do que eu trago do meu genoma, que eu não tenho como mudar, associado às minhas escolhas. Fatores ambientais são escolhas. Ah, André, mas tem pessoa que está na periferia e que não tem muitas condições. Tem. A gente sabe que tem. A gente tem exemplos que tem. Pode ter um maior grau de dificuldade, mas que tem. Tá? E aí, ó, o que é que foi visto? O aumento no número de casos de depressão ao longo dos últimos 40 anos em todo o mundo está relacionado diretamente ao estilo de vida. Estilo de vida sabe o que, gente? Principalmente alimentação, sedentarismo e ambientes tóxicos. E quando se fala em ambiente tóxico, se coloca também muitos ambientes de trabalho. É ambiente de casa, trabalho, escolas, universidades, tudo que você possa imaginar entra nesse contexto. Aí olha o exemplo que eu vou dar para ser didático. Eu tenho que ser didático, senão eu não passo a informação ideal. Genótipo, confere? Nosso DNA, nosso patrimônio genético. Aqui é exemplo de um fator ambiental, não é? A minha escolha de alimentação. Aí pode determinar o meu fenótipo. Sim ou não? Para eu mudar esse fenótipo, eu posso mexer aqui? Não. A minha variável é o quê? Esse fator ambiental, que aqui é, no nosso caso, é alimentação. Não ficou didático? Aí vamos ver o que a mudança dos fatores ambientais pode provocar na vida de uma pessoa. É para chocar. Vamos mudar. Mudamos os nossos hábitos alimentares, saímos do comportamento depressivo. E aí você pode pensar que é um absurdo, mas ó, você pintar o seu cabelo. Pintar o seu cabelo é o quê? Um fator externo, um fator ambiental que pode mudar o seu fenótipo. Muda ou não muda? Claro que muda. Muda ou não muda? Para quem não percebeu, Cláudia Leite, viu? Cláudia Leite. Mas a minha pergunta é, esse fenótipo dela é o de hoje? Não. Mas para ela mudar esse fenótipo, ela mudou o DNA dela? Não. O que ela fez? Mudou os fatores ambientais, os fatores externos. Ela viu que se não mudasse os hábitos alimentares, se não saísse de um comportamento sedentário, fizesse vários outros tipos de mudança, inclusive mentais. E também quis mudar, botar a cor do cabelo, não tem problema nenhum. Pronto, se transformou nesse furacão. Uma das mulheres mais desejadas do Brasil. Por homens e por mulheres, porque o desejo não é só o sexual, não. É o desejo do, o quê? Da referência, do espelho. Caramba, eu queria ter o corpo, eu queria ter a tonalidade de pele. E você olha para a pele da mulher. É uma pele saudável. Uma pele saudável. Então são escolhas que a gente faz. Então isso aqui é só para se tornar didático, mas é extremamente profundo. É você ver que a decisão está na sua mão. Então, eu posso ter um genótipo para ser depressivo, mas a minha escolha de ser depressivo parte de onde eu estou inserido, das minhas escolhas, do que eu quero me alimentar, do ambiente que eu quero frequentar, quais são as pessoas que vão estar no meu entorno. Davidson disse aqui que a gente tem que estar perto, próximo das pessoas que são o quê? Diferentes, melhores do que a gente. O Dr. Paulo fala muito, eu não vou para uma mesa de reunião onde eu sou a pessoa que sei mais. É porque ele é tão sábio que ele pensa assim, porque o bobo vai dizer o quê? Não, lá quem tem que ensinar sou eu. Meu amigo, eu em reunião sou o que menos falo. Em algumas reuniões, e tem outras que eu tenho que falar mais mesmo, porque eu tenho ponto de correr. Não tem ponto de correr. Então a gente tem que estar inserido em ambientes que tragam resultados de performance pra gente. Então, ó, olha aqui, ó, sugestão. Ah, André, eu tenho histórico na minha família, na minha ancestralidade de pessoas depressivas. Pronto, estatisticamente você está no risco de ter genes que levam à depressão, né? Que potencializam. Mas aí quais são os ambientes
que você pode utilizar? O que é que você pode do ambiente favorecer para você? Primeiro, olha aí, ó, respondendo tua pergunta. Está em quarentena, mas tem leituras edificantes, cursos, vídeos, filmes. Se não está em quarentena, inclua aqui viagem. Eu costumo dizer, viagem é uma das coisas mais ricas. Não existe uma coisa mais rica para estimular a gente em termos de sinestesia, de estímulos sensoriais distintos do que uma viagem. Porque são temperaturas diferentes, brisas diferentes, idiomas diferentes, alimentação diferente, uma riqueza de sensações que o teu cérebro faz, sabe o quê? Ó, explode de neuroplasticidade, criando novos circuitos, tá? E ó, obviamente, e esse aqui, ó, de forma muito forte, contágio social. Pode perceber, gente, que toda vez que você chega perto de pessoas que são agressivas, você começa a desencadear comportamentos agressivos. A maior prova disso de contágio social como é importante é interessante. A minha esposa, ela me incentiva demais. Ela me conheceu tomando 2 litros de Coca-Cola por dia. Por dia. Com dificuldade de fechar botão de camisa. Tudo apertado. Mas ela é uma pessoa que já foi obesa na adolescência e que disse um basta para a obesidade. E mudou todos os hábitos. Tem uma genética favorável, mas mudou os hábitos. Alterou o fenótipo dela. Já correu maratona. Hoje é toda fininha. Agora, não se descuida. Aí ontem, vamos nadar? Eu ia viajar. Bora nadar? Acabei de cortar a grama, tinha cortado o jardim todinho. Vou nada. Não, vamos. Aí eu fui tomar um banho. Eu disse, não, até o banho ela desiste. Aí eu tomei um banho, meu corpo esfriou. Eu digo, agora é hora de não ir. Vamos? Aí eu fui. Chegou lá, aí dei umas braçadas. Ela, bora voltar? Aí lá vou eu voltando na piscina, 25 metros. Bora de novo. Sabe o que aconteceu? Eu me irritei com ela. Mas eu me irritei, sabe por quê? Porque eu não tenho inteligência emocional ainda para isso. Porque para mim é o quê? É sair da zona de conforto, é gasto de energia. Mas e o benefício de acordar bem, se alimentar bem? Sabe o que é isso? Contágio social. Agora, se eu estou do lado de uma pessoa que gosta de não fazer nada, você tem um marido que gosta de no domingo ligar a televisão, comer pipoca e botar o prato para debaixo da cama, depois que acabar. É a mesma coisa. Ou você é muito disciplinado, ou então você se contagia. E você sabe o que é disciplina, né? Disciplina é você fazer o que precisa ser feito. Quem de nós tem disciplina? O tempo todo, tá? Então, ó, procura coisas que favoreçam o seu ambiente, porque seu genótipo não vai mudar, mas o teu fenótipo depende desta variável. E aí, ó, pra gente encerrar, como ter inteligência emocional? Porque é fácil, né? Quem já disse o de ruim, já disse que o cara pode ter o gene para ficar doente, já disse as características da doença, aí vai embora, é? Aí eu seria deselegante com vocês, né? Eu vou deixar também um legado de como fazer essas mudanças de fatores ambientais. Então, vamos a ela. Primeiro, gente, autoconhecimento. E, gente, autoconhecimento não é questão filosófica não, viu? Porque quando a gente fala de autoconhecimento, o pessoal já fica naquela filosofia. Não. Autoconhecimento é uma das coisas mais importantes para a nossa progressão. Sabe por quê? Porque, olha, eu me conhecendo, eu sei, se não todos, mas a grande maioria daqueles gatilhos que me despertam as emoções, o quê? Destrutivas. Eu digo lá no método CIS, quando a gente fala de vício emocional, você vai encontrar muito depressivo que ele sabe que se ouvir aquela música, ele vai ficar triste e ele vai ter vontade de ir para o quarto escuro, se trancar e ficar lá isolado de todo mundo. O que é que ele faz? Ele põe a música, aumenta a música, vai para o quarto, chora e se tranca e se isola de todo mundo. Vício. E como é que muda isso? Método CIS. Quem quer saber vai para o método CIS. Lá a gente mostra. A gente fala. Como é que se cura vício emocional? A gente fala lá. Fica aí para quem tiver interesse. Tá? Segundo, empoderamento diário. Ei, fazer o IES hoje, amanhã e depois. E o resto dos dias? E os rotineiros para a gente se manter empoderado? Sabe por quê? Porque os estudos que mostram a capacidade que a gente tem de empoderamento falam para a gente, sabe o quê? Que quanto mais empoderado eu estou, mais tolerante ao medo. Isso aqui quer dizer, sabe o quê? Eu ser audacioso sem ser irresponsável. Quantas e quantas pessoas não melhoram condição financeira, amorosa? Quantas empresas não melhoram o seu faturamento porque tem medo, o gestor tem medo? Então a gente precisa ser audacioso sem ser irresponsável. Por que os caras que investem em bolsa de valores, os caras vão ficando rico? Ele sabe o risco que ele corre, mas ele tem que ser tolerante ao medo, senão ele não aumenta a fortuna dele. Então fazer o IES é você se tornar empoderado? É. Porque na hora que a testosterona sobe,
em média 20%, 20%, sabe o que isso quer dizer? É você treinando o teu cérebro para se manter empoderado e você ficar mais tolerante ao medo. Esse é um fundamento. Então, empoderamento tem que ser diário. E quando isso acontece, a gente luta contra os medos sociais. Você sabe, gente, infelizmente, por que tem muita gente que tá nessa neura que a gente está vivendo agora do coronavírus? É sério? Claro que é sério. Tem que ter um cuidado? Tem. O autocuidado e o cuidado com o próximo? Tem. Mas você sabe por que tem muita gente que está desesperado, trocando tapa, como foi na Austrália? 2 mulheres trocando tapa por causa de alimento. E você sabe o quê? Falta de inteligência emocional. Sabe por quê? Porque são pessoas que não são empoderadas e têm medo de tudo. Isso é fobia social. Fobia social. O mundo está parando por uma fobia que a gente tem que ter o cuidado, a responsabilidade, mas não pode ser paralisante. Senão para tudo, para a economia, para a educação, para tudo. E quando é que volta? Quando volta? Então isso está acontecendo, sabe por quê? Pessoas sem inteligência emocional, porque são pessoas que não têm empoderamento. E aí tem medo de tudo. O empoderamento é isso. É um treinamento do cérebro para você se manter tolerante ao medo. Isso é que é importante. Para a gente encerrando. O outro é o feedback. Isso aqui, olha, vocês acreditam que uma das coisas, quando eu não conhecia o Dr. Paulo, uma das coisas que mais me encantou quando eu vi o Dr. Paulo falando e quando eu li das coisas dele, foi essa questão do feedback. Porque feedback não é para qualquer um. Feedback não é para qualquer um. Feedback é a coisa mais... Olha, hoje eu tenho convicção do que eu vou falar. Se tem 2 coisas hoje no ambiente social é propício a gerar inimizade, é futebol e feedback. Porque você é amigo de infância do cara. O cara deu uma entrada em você no futebol, você ficou com raiva, acabou a amizade. E o outro é feedback. É o cara chegar e dizer, rapaz, tua aula foi uma porcaria. Mas por que foi uma porcaria? Foi uma porcaria porque o conteúdo foi fraco, sei o que for. Porque às vezes a gente não tem inteligência emocional para receber o feedback. O feedback. E retorno, gente, é biológico, sabia? Se qualquer pessoa que for estudar fisiologia vai ver que tem feedback positivo e negativo. O feedback positivo é o que alimenta. O feedback negativo é o que? Pum, bloqueia, para. Os hormônios funcionam à base de feedback. Precisa feedback positivo. Ah, tá em excesso, feedback negativo. Por que você toma anticoncepcional e não menstrua? Se você toma para isso, né? Você bota uma bomba de hormônio que vai lá e estimula um feedback negativo. Sinaliza pro teu cérebro, ei, tem hormônio demais. Não sei de onde veio, mas tem muito. Para aí e pronto. Feedback negativo. Meu amigo, isso aqui é uma das coisas mais importantes para a inteligência emocional. Isso aqui foi uma das coisas que me fez admirar o Dr. Paulo logo de cara. Sabe por quê? Porque, meu amigo, primeiro, feedback funciona para pessoas confiáveis, obviamente, né? Você não vai pedir para tua inimiga, para aquela pessoa que inveja você. Jamais ela vai dar um feedback para você que vale colocar para um passo à frente. Não tenha dúvida, não é? Agora, eu criei isso aqui, que eu achei bem legal, eu preparando essa aula. Que eu intitulei assim, na verdade isso é em função de um livro que está sendo feito. Circuito biológico do feedback. Como é que funciona? Parte sempre de pessoas confiáveis, óbvio. Óbvio, isso é uma condição básica. O que o feedback de uma pessoa confiável vai gerar em termos de cérebro? Primeiro, uma reflexão, no mínimo. Nem que seja de fração de segundos, mas gera uma reflexão. Por quê? Porque é um estímulo novo. É um estímulo novo. Dessa reflexão vai gerar o quê? Um sentimento. E consequência desse sentimento gera o quê? Um comportamento. Meu amigo, se você tem inteligência emocional, tu recebe o feedback dessa pessoa confiável, para refletir sobre isso, gera um sentimento em você que lhe tira muitas vezes da zona de conforto e às vezes até da inércia. Porque a gente fala muito de zona de conforto. Ei, a maioria das pessoas estão na zona de conforto. E a outra grande parcela está na inércia. Mas sabe o que é inércia? É aquilo que David estava falando aqui. Se você não age, meu amigo, tem gente que tem as melhores ideias e não age, está na inércia. Quem está na zona de conforto frente a isso já está um passo à frente. Então, isso aqui é extremamente importante, tá? Mudanças de comportamento muitas vezes surgem a partir de feedbacks por essa alça aqui, que a gente chama de circuito biológico. Porque tem que gerar reflexão. Gera reflexão, gera sentimento que muda comportamento. Fácil, básico assim. Busquem sempre feedback, mas obviamente de pessoas confiáveis. E ainda, por último, enfrentamento de situações, problemas. Primeira coisa, gente, coloquemos na cabeça dos outros que não existe o fantástico mundo. Tem cara que abre empresa achando que a empresa só é lucro.
aí ele quebra com 1 ano, 6 meses. Tem cara que entra num relacionamento achando que é fantástico, mundo, e o que acontece? Acaba. Tem pessoas que entram num circuito de amizade e acaba rápido. Por quê? Porque acha que é perfeito. Então, isso aqui, ó, isso aqui é pro bobo, pro tolo. O tolo é que acha que é o fantástico mundo, tá? A gente tem que ter o senso da realidade, saber que os obstáculos existem. Agora, para todo obstáculo, a gente precisa vencer, ó, tendo o quê? Persistência. E persistência é inteligência emocional. Sabe por quê? Porque se eu preciso ser persistente, eu preciso trazer para o meu cérebro os estímulos certos que façam com que o meu cérebro aumente os níveis de dopamina. Porque se eu aumento os níveis de dopamina no circuito de recompensa do cérebro, o que é que isso determina? Eu me manter sempre motivado. Por isso que eu bato na tecla sempre. Pessoas inteligentes que têm metas grandiosas, que podem estar a longo prazo ou a curto prazo, vá buscar mecanismos de micro recompensas. É assim que você vai alimentar o teu cérebro diariamente para se manter motivado. Porque basta ter um decréscimo de dopamina que você perde a motivação. E para você desistir, você pega o primeiro atalho que aparece. Isso é fato, tá? Então isso é biológico mesmo, ok? E pra gente encerrar, gente, é isso aqui, ó. Que fique muito claro para todo mundo, viu? Não existe elevador para o sucesso. Não existe. Sucesso é uma trajetória que é feita nos bastidores e feita de degraus. O tamanho desses degraus não sei, porque eu não sei qual é a tua meta. Mas não queira achar que você vai sair do início até o final, do início até o final, com um elevador. Você vai ter que passar por etapas. E etapas são ganhos, e perdas. Mas o que é que você precisa? É não desistir, não é? E não desistir é não pegar atalho. E não pegar atalho é se manter motivado. E se manter motivado é o quê? Estimular o teu cérebro baseado no princípio das micro-recompensas. Todo dia, toda semana, todo mês uma recompensa que vai fazendo valer a pena todo o sacrifício. Tá bom, gente? E aí, ó, a gente encerra a nossa participação mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão aqui presencialmente. Só um minutinho, professor André. É? Vamos entrar no Guinness Book, vamos fazer um IES digital. Bora. Puxa aí, tem 12 mil pessoas assistindo. 12 mil pessoas, mas aí pra eu fazer o IES eu não vou fazer só, né? Todos aceitam? E pra eu não fazer só, todo mundo aqui tem que estar de quê? De pé. Vamos, Não é não? Dia que ainda falta mais 3 ou 4 horas, pessoal. Vamos lá. O professor André vai fazer o IES. Todo mundo sabe fazer o IES aqui? Do mundo. Quem aqui não é do ambiente Febracis? Levanta a mão, por favor. Não? Primeira vez por aqui? Professor Gazito também não. Professor Gazeiro, mas vai fazer. Vem pra cá, professor. Vem pra cá. O homem da felicidade, olha aí, ó. Mas